Henrique congela ao ouvir o grito "Mamãe!" ecoando pelo jardim da mansão. No carrinho de mão, os gêmeos André e Bruno explodem em gargalhadas enquanto Cristina, a faxineira de uniforme preto, os empurra pelo cascalho. Depois de demitir todas as babás, o viúvo descobre que a felicidade dos filhos estava ali. "Senhor, por favor, não me demita", Cristina fala, dando um passo atrás quando Henrique se aproxima do carrinho de mão, as luvas amarelas escorregando de suas mãos trêmulas e caindo no cascalho com um ruído seco que ecoa pelo jardim silencioso. André e Bruno param de rir instantaneamente, sentindo a mudança no ar, os olhinhos confusos indo do pai para ela numa dança nervosa de incompreensão. Henrique para a 1 metro de distância, observando os filhos sujos de terra, com os cabelos loiros bagunçados pelo vento e as bochechas coradas de tanto rir. Uma visão que não presenciava há 6 longos meses, desde o acidente que mudou tudo. Faz 6 meses que não os vê assim, genuinamente felizes, e a descoberta o atinge como um soco no estômago. Há quanto tempo isso está acontecendo? A voz dele sai controlada, mas Cristina reconhece o tom perigoso, escondido por baixo da calma aparente. O mesmo tom que ela ouviu quando ele demitiu as outras 7 babás que passaram por aquela casa como fantasmas ineficazes. Ela aperta as mãos no avental branco, deixando marcas úmidas no tecido limpo, o medo de perder o emprego que sustenta sua mãe doente transparecendo em cada gesto. 3 semanas, Sr. Henrique, desde que a Sra. Patrícia foi embora chorando. A resposta sai num fio de voz quebrada. Eu sei que não é minha função cuidar deles, mas eles choravam tanto quando ficavam sozinhos no quarto e eu não conseguia ignorar o som do desespero deles ecoando pela casa inteira. Henrique se lembra perfeitamente de Patrícia, a 7ª babá em 6 meses intermináveis. Formada em pedagogia infantil, com especialização em trauma, currículo impecável cheio de recomendações brilhantes de famílias importantes. Durou exatos 15 dias antes de sair pela porta da frente com as malas na mão e lágrimas nos olhos, dizendo que os gêmeos eram impossíveis de controlar, que nunca havia encontrado crianças tão difíceis em 20 anos de profissão. Antes dela veio Simone, que tentou implementar uma rotina militar com horários rígidos para tudo, e acabou trancada no banheiro de propósito pelos meninos enquanto gritavam do lado de fora. Antes de Simone foi Juliana, que desistiu quando André jogou comida na parede pela 10ª vez consecutiva, e Bruno rasgou todos os livros didáticos que ela trouxe. E assim por diante, uma sequência deprimente de mulheres qualificadas que saíram daquela mansão derrotadas pela dor de 2 crianças de 3 anos que perderam a mãe num acidente de carro e não sabiam como lidar com o vazio que isso deixou em suas vidas pequenas. Bruno estende os braços para Cristina, fazendo aquele som baixinho e melancólico que ele sempre faz quando quer colo. Um pedido mudo que ela conhece de cor, depois de semanas observando-o chorar sozinho. Ela olha para Henrique, pedindo permissão silenciosa com os olhos arregalados de medo. E ele faz um gesto curto com a cabeça, mais por curiosidade do que por aprovação. Ela pega o menino no colo e Bruno imediatamente relaxa contra seu peito como se tivesse encontrado um porto seguro, o polegar indo automaticamente para a boca numa busca desesperada por conforto. André se agarra à perna dela, reclamando baixinho que também quer atenção, e ela passa a mão livre nos cabelos dele, com uma ternura que faz algo se mover no peito de Henrique. Eles te chamaram de mãe. Henrique diz isso como uma acusação e uma constatação ao mesmo tempo, a palavra saindo pesada e carregada de significados que ele não consegue processar completamente. Cristina fecha os olhos por um segundo, como se a palavra machucasse fisicamente, como se fosse uma lâmina cortando uma ferida que nunca cicatrizou direito. Eles são pequenos, Senhor. Confundem as coisas. Eu sempre corrijo quando acontece, mas às vezes escapa antes que eu possa impedir.
Eles precisam de alguém para chamar assim, e eu estava aqui quando precisaram. Quantas babás eu demiti desde o acidente? A pergunta sai seca, direta, cortante como uma sentença judicial. 7, senhor. E quantas delas conseguiram fazer meus filhos rirem desse jeito que eu acabei de presenciar? Cristina não responde porque não precisa, porque os dois sabem a resposta dolorosa e óbvia. Nenhuma. Nem uma única vez em 6 meses, Henrique chegou em casa e encontrou os filhos realmente felizes, realmente vivos, realmente parecendo crianças normais que não carregam o peso de uma perda que não conseguem compreender. Até hoje, até este momento surreal no jardim, onde tudo mudou sem aviso. Entre na casa comigo. Precisamos conversar sobre isso. O tom não deixa espaço para discussão ou hesitação. Cristina pega André pela mão pequena e suada, Bruno ainda grudado no colo como um coala assustado, e segue Henrique pela entrada principal da mansão, uma porta que ela nunca usou antes, em um ano, trabalhando naquela casa. Sempre entrou pela lateral, pela porta de serviço, como convém a uma funcionária de limpeza que ganha salário mínimo para esfregar azulejos e passar pano no chão de mármore. Mas agora ele a conduz pela entrada principal, através do hall imenso com piso reluzente que ela limpa todas as manhãs de joelhos, sentindo pela primeira vez como a casa é realmente grande e imponente quando vista da perspectiva de uma convidada. Na sala de estar decorada com móveis caros que ela conhece intimamente por limpá-los, Henrique aponta para o sofá de couro creme italiano que custa mais do que ela ganha em 2 anos. Sente-se, por favor. Cristina hesita, olhando para as próprias roupas sujas de terra do jardim, para as mãos ainda com resquícios de sujeira sob as unhas. Mas ele repete o gesto com mais firmeza, e ela se acomoda na beirada do sofá. Bruno ainda grudado no colo, André subindo ao lado dela e se enroscando em seu braço, como se ela fosse a única coisa sólida num mundo que desaba constantemente. Henrique serve um copo de uísque escocês de uma garrafa que custa mais do que o salário mensal de Cristina. As mãos tremendo levemente enquanto despeja o líquido âmbar, traindo o nervosismo que tenta esconder por trás da postura empresarial. Quando se vira, encontra os 3 olhando para ele com uma mistura de medo, expectativa e algo que ele não consegue nomear, mas que o deixa desconfortável. Eu não sei mais o que fazer com vocês dois. A confissão sai num tom cansado e derrotado que Cristina nunca ouviu antes. Um homem poderoso admitindo sua impotência diante de 2 crianças pequenas. Desde que a mãe de vocês morreu, vocês não obedecem ninguém que eu contrato. Fazem birra por qualquer coisa. Quebram brinquedos caros. Acordam gritando de madrugada como se o mundo estivesse acabando. Todas as babás qualificadas que contratei saíram daqui chorando ou furiosas, dizendo que vocês são impossíveis. E hoje eu chego em casa, depois de um dia infernal de trabalho, e encontro vocês 3 no jardim. Felizes, como se nada estivesse errado no mundo, como se a vida fosse simples e boa. André esconde o rosto no ombro de Cristina, sentindo a tensão na voz do pai, enquanto Bruno chupa o dedo com mais força, os olhos começando a ficar pesados de sono e emoção. Henrique toma um gole generoso do uísque, sentindo o líquido queimar a garganta, desejando que queimasse também a confusão e a culpa que sente por ter falhado tanto como pai nos últimos meses. Senhor Henrique, posso falar uma coisa? Cristina pergunta baixinho, ajeitando Bruno no colo com movimentos suaves e automáticos que revelam uma experiência maternal que ele não sabia que ela tinha. Ele acena com a cabeça, curioso apesar da tensão que domina o ambiente. Eles não são crianças ruins ou impossíveis. Eles estão sofrendo de uma forma que não sabem expressar. Quando a gente perde alguém que ama muito, a dor precisa sair de algum jeito, e em crianças pequenas, ela sai como raiva, como bagunça, como choro que parece não ter fim.
Eles não sabem lidar com o que sentem, porque são pequenos demais para entender conceitos como morte e saudade. Então eles gritam e quebram coisas, porque é a única forma que conhecem de dizer que estão com o coração partido. Henrique para com o copo no meio do caminho para a boca, atingido pela simplicidade e verdade das palavras dela. Você fala como se tivesse experiência pessoal com isso. Cristina aperta Bruno contra o peito, os olhos ficando úmidos com lágrimas que tenta conter. Tenho sim. Eu também perdi alguém que amava mais que a própria vida. O silêncio que se segue é denso e pesado, carregado de significados não ditos e dores compartilhadas que criam uma conexão inesperada entre patrão e empregada. Henrique se senta na poltrona em frente ao sofá, inclinando-se para frente com interesse genuíno. Quem você perdeu? Minha filha. As palavras saem quase num sussurro quebrado, como se fosse doloroso demais pronunciá-las em voz alta. Ela se chamava Ana Clara. Tinha 2 anos e meio quando foi diagnosticada com leucemia. Lutou por 8 meses como uma guerreira pequena e corajosa antes de ir embora. E quando ela morreu, eu pensei que ia morrer junto. Henrique sente como se alguém tivesse sugado todo o ar da sala, deixando-o sem respiração. De repente, tudo faz sentido com uma clareza brutal. A paciência infinita de Cristina com as birras dos meninos. A forma como ela os abraça, como se cada abraço fosse a coisa mais preciosa do mundo. A tristeza profunda que ele às vezes via nos olhos dela quando achava que ninguém estava olhando. A dedicação que vai muito além do que qualquer salário poderia comprar. Quando isso aconteceu? Há 1 ano e meio, pouco antes de eu começar a trabalhar aqui na sua casa. Eu precisava de dinheiro urgente para pagar as dívidas enormes do tratamento e para ajudar minha mãe, que ficou doente de tanto estresse cuidando de nós duas durante a internação. Henrique passa a mão pelo rosto, tentando processar a informação devastadora, sentindo-se um idiota completo por nunca ter perguntado nada sobre a vida pessoal da mulher que limpa sua casa há mais de 1 ano. Por que você nunca me contou isso? Porque não era da sua conta, Sr. Henrique, e porque eu não queria pena de ninguém. Já tive pena suficiente para durar várias vidas inteiras. E pena não traz ninguém de volta, não paga conta, não cura a dor que fica. André levanta a cabeça do ombro de Cristina, olhando para ela com aqueles olhos grandes e confusos que parecem velhos demais para o rostinho de 3 anos. Tia Cris, você está triste? Ela sorri para ele, um sorriso que não alcança os olhos, mas que tenta ser reconfortante e tranquilizador. Às vezes eu fico triste, meu amor, porque eu lembro da minha filhinha que foi morar no céu. Mas vocês me fazem feliz todos os dias, quando eu vejo vocês crescendo e aprendendo coisas novas. Bruno tira o dedo da boca, lutando contra o sono que ameaça vencê-lo. Você gosta da gente de verdade? Muito, muito mesmo. Vocês são especiais para mim. Mas que o papai? A pergunta inocente e direta cria um momento de constrangimento palpável. Cristina fica vermelha como um tomate maduro, sem saber como responder, sem criar mais problemas. Eu gosto de vocês de um jeito especial, porque vocês são crianças e precisam de cuidado. Do papai de vocês eu tenho respeito, que é uma coisa diferente. Henrique observa a interação com atenção total, algo se reorganizando dentro dele como peças de um quebra-cabeça que finalmente encontram seus lugares corretos. Uma ideia começa a tomar forma em sua mente, contra toda lógica, contra tudo que seria sensato fazer segundo os padrões da sociedade em que vive. Ele termina o uísque de um gole só e coloca o copo na mesa de centro com um som seco que corta o silêncio. Cristina, eu tenho uma proposta para você e quero que pense bem antes de responder. Ela o olha com os olhos arregalados, o corpo ficando tenso como se estivesse se preparando para receber uma sentença judicial. Eu quero que você seja a babá oficial dos meus filhos. Esqueça completamente a limpeza da casa. Eu vou contratar outra equipe para fazer esse trabalho.
você fica responsável exclusivamente pelo André e pelo Bruno. Triplo do salário que recebe agora, quarto aqui na casa ao lado do deles, folgas nos finais de semana se quiser visitar sua mãe. Os olhos dela se arregalam tanto que parecem ocupar metade do rosto. Senhor Henrique, eu não tenho formação para isso. Eu só terminei o ensino médio numa escola pública. Não estudei pedagogia, não fiz cursos de primeiros socorros, não sei falar inglês. Eu não sei se sou qualificada para uma responsabilidade tão grande. As 7 que eram altamente qualificadas, com diplomas pendurados na parede, não duraram um mês somando todas elas. Você está aqui há 3 semanas fazendo isso sem eu saber, e meus filhos estão te chamando de mãe pela primeira vez desde o acidente. Isso vale mais que qualquer diploma ou certificado do mundo. Cristina olha para os meninos aninhados ao seu lado, depois de volta para ele, o conflito interno transparecendo no rosto cansado. Eu não posso substituir a mãe deles, Sr. Henrique. Ninguém pode fazer isso. Não seria justo com a memória dela. Eu não estou pedindo para substituir ninguém. Estou pedindo para cuidar, para estar presente, para fazer o que você já está fazendo, mas de forma oficial e remunerada adequadamente. Para ser a pessoa que eles procuram quando precisam de colo, de história antes de dormir, de alguém que entenda que às vezes criança precisa chorar sem ser repreendida. Ela fica em silêncio por um longo momento, processando a oferta que mudaria completamente sua vida. O dinheiro significaria poder pagar os remédios caros da mãe sem apertar tanto o orçamento. Poder guardar para talvez um dia voltar a estudar, ter uma vida digna pela primeira vez em anos. Mas a responsabilidade a assusta, e há algo mais, algo que ela não quer admitir nem para si mesma, a forma como o coração dela acelera quando Henrique está por perto, a forma como ela percebe cada detalhe dele mesmo tentando não perceber, o perigo de se envolver emocionalmente com um homem que está anos-luz fora do seu alcance social. Se eu aceitar essa proposta, ela diz devagar, escolhendo cada palavra com cuidado, eu faço do meu jeito, sem horários militares que não fazem sentido, sem regras rígidas demais que sufocam criança. Eles precisam de rotina, sim, mas também precisam de liberdade para ser crianças. Precisam poder se sujar, correr, fazer bagunça controlada. Precisam de amor e paciência antes de disciplina. Henrique quase sorri, uma expressão que não aparece no rosto dele há meses. Aceito completamente. Você tem carta branca para criar eles como achar melhor. E eu posso trazer minha mãe para visitar quando ela estiver se sentindo bem? Pode trazer para morar aqui, se for necessário. Esta casa é grande demais para 3 pessoas e família é sempre bem-vinda. Cristina respira fundo, tomando coragem para a decisão que vai mudar tudo. Então eu aceito a proposta. André e Bruno explodem em comemoração mesmo sem entender completamente o que está acontecendo, mas sentindo a energia positiva no ar. Eles pulam no sofá caro, gritando de alegria. E pela primeira vez, em 6 longos meses, a mansão silenciosa se enche de som de criança genuinamente feliz. Henrique sente algo se afrouxar no peito, como se uma corda que estava apertada demais há muito tempo finalmente tivesse cedido um pouco, permitindo que ele respirasse de novo. Nos dias seguintes, a rotina da casa muda completamente de forma quase mágica. Cristina traz suas poucas coisas numa mala velha e desbotada e se instala no quarto ao lado dos gêmeos, um espaço que ela decora com simplicidade, mas que logo ganha vida com suas plantas pequenas e fotos da filha que perdeu. Não há mais silêncio pesado e opressivo no café da manhã. Ela desce com os meninos ainda de pijama, os 3 rindo de alguma bobagem que inventaram no quarto, e a mesa vira um campo de batalha alegre de mingau, torradas e leite derramado. Henrique, acostumado com refeições silenciosas, onde só se ouvia o barulho seco do jornal sendo virado, precisa se adaptar ao caos organizado que se tornou sua rotina matinal. "Bom dia, Sr. Henrique!"
Cristina cumprimenta todos os dias, tentando limpar mingau do rosto de Bruno, enquanto André tenta escapar da cadeirinha para ir brincar com os carrinhos que deixou espalhados pela sala. Bom dia, Cristina. Ele se senta na cabeceira da mesa, pega o jornal por hábito, mas seus olhos desviam constantemente para a cena doméstica à sua frente. Há algo fascinante e hipnótico na facilidade com que ela lida com os dois ao mesmo tempo, antecipando movimentos, impedindo desastres antes que aconteçam, mantendo a ordem sem ser autoritária. Quer café? Ela se levanta para pegar a garrafa térmica que Terezinha, a cozinheira, deixa pronta todas as manhãs, mas tropeça num brinquedo esquecido no chão de propósito pelos meninos. Henrique reage por instinto puro, levantando-se num movimento rápido e segurando-a pelos braços antes que ela caia e se machuque. Por um momento ficam assim, congelados no tempo, rostos a centímetros de distância, respirações se misturando no ar matinal. Ele sente o perfume dela, algo simples, como sabonete de ervas e shampoo barato, mas que mexe com ele de um jeito completamente inesperado e perturbador. Cristina fica paralisada, as mãos apoiadas instintivamente no peito dele, sentindo o coração dele acelerar sob a camisa social azul clara, sentindo o calor do corpo dele através do tecido. O momento se estende por segundos, que parecem horas, carregados de uma tensão que nenhum dos dois sabe como lidar. Então Henrique a solta abruptamente, como se tivesse levado um choque elétrico, a cadeira arrastando no chão de mármore quando ele recua bruscamente. Vou tomar café no escritório hoje. A voz sai mais dura e fria que ele pretendia. Uma defesa automática contra sentimentos que não deveria estar tendo. Ele sai da sala sem olhar para trás, deixando o jornal esquecido sobre a mesa e uma atmosfera estranha no ar. Cristina fica ali parada, as bochechas queimando de vergonha e confusão, o coração batendo descompassado no peito. André e Bruno observam tudo com a curiosidade natural das crianças, mas logo voltam ao mingau e às brincadeiras, perdendo o interesse na tensão inexplicável dos adultos. O dia passa devagar para Henrique, que tenta se concentrar nos relatórios da empresa, nas reuniões importantes, nos números que precisa analisar para tomar decisões que afetam centenas de funcionários. Mas a imagem dela quase caindo em seus braços volta repetidamente como um filme em loop. A noite chega mais cedo que o normal, inventando uma desculpa sobre dor de cabeça, e encontra a casa em silêncio relativo. Cristina está na sala de estar, dobrando roupas pequenas e coloridas, enquanto assiste a um desenho animado na televisão de tela grande. Onde estão os meninos? Ele pergunta, tentando soar casual e falhando miseravelmente. Dormindo como dois anjinhos. Brincamos no jardim a tarde toda. Fizeram castelos de areia no tanque de areia que você mandou construir. Eles estão completamente exaustos. Henrique serve um copo de água gelada, observando-a trabalhar com movimentos precisos e cuidadosos. Há algo profundamente reconfortante na cena doméstica, na normalidade dela dobrando camisetas minúsculas com o mesmo cuidado que dedicaria a algo muito importante e valioso. Cristina, sobre o que aconteceu hoje de manhã. Não precisa explicar nada, Sr. Henrique. Eu fui desastrada, deixei o brinquedo no chão. Não vai acontecer de novo, eu prometo. Não é sobre isso. Ele dá um passo cauteloso na direção dela, como se estivesse se aproximando de um animal selvagem que pode fugir a qualquer momento. Eu só não estou acostumado com tanta vida na casa, com barulho de criança feliz, com gente ocupando todos os espaços que ficaram vazios depois do acidente. A casa ficou muito silenciosa e fria depois que minha esposa morreu. E às vezes eu esqueço como é bom ouvir risadas ecoando pelos corredores. Ela para de dobrar as roupas, olhando para ele com uma expressão mais suave.
Eu posso tentar fazer os meninos serem mais silenciosos durante o dia se o barulho incomoda o senhor quando está trabalhando em casa. Não, pelo amor de Deus, não faça isso. A resposta sai rápida e quase desesperada. Não mude nada do que vocês estão fazendo. Eles estão felizes pela primeira vez em 6 meses. Eu ouço eles rindo no quarto quando acordam de manhã. Ouço eles conversando e inventando histórias antes de dormir. Isso não tem preço no mundo, Cristina. Isso vale mais que todo o silêncio respeitoso que tive durante meio ano. Henrique hesita por um momento, reunindo coragem para fazer algo que não faz há muito tempo. Você já jantou hoje? Ela balança a cabeça negativamente. Ia fazer um sanduíche simples agora na cozinha depois de terminar de dobrar essas roupas. Jante comigo, aqui mesmo na sala. Podemos pedir alguma coisa gostosa e comer assistindo televisão como uma família normal. É uma ordem que soa como pedido desesperado, como se ele estivesse implorando por companhia sem querer admitir. Cristina hesita, consciente de todas as linhas invisíveis que separam um patrão de empregada. Mas algo no tom dele, na solidão mal disfarçada, a faz aceitar com um aceno de cabeça. Pedem pizza de uma pizzaria cara, que entrega na região, algo que Henrique nunca faz, sempre preferindo a comida elaborada que Terezinha prepara com ingredientes importados. Comem sentados no chão da sala, as costas apoiadas no sofá de couro, as caixas de pizza abertas entre eles como uma ponte improvisada. Por que você nunca se casou de novo depois do acidente? Cristina pergunta, depois de um silêncio confortável, imediatamente se arrependendo da ousadia da pergunta pessoal. Henrique mastiga devagar antes de responder, como se estivesse escolhendo cuidadosamente as palavras. Porque eu ainda amo minha esposa. Sei que ela se foi para sempre. Sei que não vai voltar. Mas o amor não desaparece magicamente só porque a pessoa morreu. E também porque eu me sinto culpado por estar vivo quando ela não está. Eu entendo perfeitamente. Eu ainda amo minha filha. Ainda converso com ela às vezes quando estou sozinha no quarto. Conto para ela sobre o meu dia, sobre vocês. Às vezes sinto que ela me responde de algum lugar que não consigo ver. Você acha que é errado continuar amando quem já se foi? Cristina pega outro pedaço de pizza, pensando cuidadosamente na resposta. Não, eu acho que é completamente humano e natural. Mas também acho que a gente pode amar quem já foi embora e ainda ter espaço no coração para amar quem está aqui, presente, vivo, precisando de amor. A frase fica suspensa no ar entre eles, carregada de significados profundos que nenhum dos dois está completamente pronto para explorar. Henrique olha para ela, realmente olha pela primeira vez, não como a funcionária que limpa sua casa, mas como uma mulher. Vê alguém bonita de um jeito simples e natural, sem maquiagem ou roupas caras, com olhos que carregam tristeza, mas também uma força impressionante. Vê alguém que entende dor porque viveu dor na própria pele, alguém que não fugiu quando seus filhos precisaram, mesmo não sendo obrigação dela fazer nada além de limpar o chão. Cristina, posso te fazer uma pergunta muito pessoal? Pode perguntar o que quiser. Você se arrepende alguma vez de ter aceitado cuidar deles, de ter mudado completamente sua vida por 2 crianças que nem são suas? Ela o olha diretamente nos olhos, a resposta saindo sem nenhuma hesitação. Nunca, nem por um segundo, eles me salvaram tanto quanto eu salvei eles. Me deram um motivo para acordar de manhã quando eu achava que não tinha mais motivo para nada. Me fizeram sentir que ainda posso ser útil, que ainda posso cuidar de alguém, que ainda posso fazer diferença na vida de alguém. Você é muito mais que útil, Cristina. Você é essencial. Você é a pessoa mais importante nesta casa, e eu não sei como não percebi isso antes. O momento se torna íntimo demais, carregado de uma tensão que assusta os dois. Cristina se levanta rapidamente, recolhendo as caixas de pizza vazias com movimentos nervosos. Está ficando tarde.
Preciso dormir porque os meninos acordam muito cedo e cheios de energia. Cristina! Ele a chama quando ela está quase na porta da sala, as caixas ainda nas mãos. Ela se vira, o coração batendo acelerado. Obrigado por tudo que você faz por eles, por estar aqui, por ter devolvido a vida para esta casa que estava morta. Ela sorri, um sorriso pequeno, mas completamente verdadeiro. Boa noite, Sr. Henrique. As semanas passam e uma rotina estranha, mas reconfortante, se estabelece entre eles. Henrique começa a chegar mais cedo do trabalho, inventando desculpas criativas para sair do escritório antes das 6 da tarde, apenas para presenciar os finais de tarde caóticos e felizes na sala de estar. Jantam juntos quase todas as noites, às vezes com as crianças fazendo bagunça na mesa, derrubando comida e contando histórias malucas, às vezes sozinhos depois que elas dormem, conversando sobre tudo e nada como velhos amigos. A linha que separa patrão de empregada fica cada vez mais borrada, quase invisível, substituída por algo mais profundo e complicado. Uma noite, durante uma tempestade de verão que faz a casa inteira tremer, os gêmeos acordam chorando desesperadamente. Henrique ouve o barulho dos trovões e o choro dos filhos, e vai até o quarto deles preocupado, mas encontra Cristina já lá, sentada no chão entre as duas camas pequenas, um menino de cada lado agarrado ao pescoço dela, como se ela fosse a única coisa sólida num mundo que desaba. A mamãe foi embora por causa da chuva forte? André pergunta, soluçando contra o ombro dela, o medo transparecendo na voz pequena. Não, meu amor lindo. A mamãe foi embora, porque Deus precisava dela no céu para cuidar de outras crianças que estavam sozinhas lá. Não foi culpa da chuva, não foi culpa de vocês, não foi culpa de ninguém. Às vezes coisas tristes acontecem e não tem explicação. Mas eu tenho muito medo que você vá embora também e deixe a gente sozinho de novo. Bruno aperta o rosto molhado de lágrimas contra o ombro dela, tremendo de medo e frio. Eu não vou embora, meu amor. Eu prometo solenemente. Eu vou ficar aqui cuidando de vocês pelo tempo que vocês precisarem de mim, não importa o que aconteça. Para sempre e sempre. Para sempre e sempre. Cristina olha para Henrique parado na porta, os olhos brilhando com lágrimas que se recusa a derramar na frente das crianças. Henrique entra no quarto devagar e se senta no chão, ao lado dela, sem pedir permissão. Posso ficar também? Eu também fiquei com medo da tempestade. Os meninos assentem vigorosamente, fazendo espaço no chão para o pai. Henrique se acomoda, e de repente os quatro estão ali, uma bagunça de braços e pernas e conforto compartilhado, respirações se acalmando gradualmente. Não é uma família tradicional como as que aparecem nas revistas, mas é real, é presente, é verdadeira, é o que eles têm agora e é suficiente. Ficam assim até os meninos voltarem a dormir profundamente, embalados pela sensação de segurança. Quando saem do quarto nas pontas dos pés, param no corredor escuro, um de frente para o outro. A luz da lua entra pela janela grande do corredor, criando sombras suaves nos rostos deles. Obrigado por ter ficado com eles durante a tempestade, Henrique diz, a voz rouca de emoção contida e cansaço. Sempre que precisar. Eles são minha prioridade agora. Há um momento de silêncio carregado de significados não ditos. Henrique percebe, pela primeira vez realmente, como ela é bonita na luz suave da lua. Não de forma óbvia ou chamativa como as mulheres do seu círculo social, mas de uma forma que aquece por dentro, que traz uma paz que ele não sentia há muito tempo. Cristina, eu preciso te contar uma coisa que venho pensando há semanas. O que é? Ela pergunta, o coração começando a bater mais rápido sem saber por quê. Eu não sei quando aconteceu exatamente.
Mas em algum momento, nos últimos meses, você deixou de ser apenas a pessoa que cuida dos meus filhos. Ele dá um passo pequeno na direção dela. Você se tornou alguém que eu espero ver quando chego em casa. Alguém com quem eu quero conversar sobre o meu dia. Alguém que faz esta casa parecer um lar de verdade pela primeira vez em muito tempo. Cristina sente o ar faltar nos pulmões. Henrique, você não pode dizer coisas assim. Por que não posso? Porque sou seu patrão. Porque venho de uma família rica. Porque a sociedade não aprovaria. Ele dá outro passo, diminuindo ainda mais a distância entre eles. Eu me importo muito pouco com o que a sociedade pensa, Cristina. Eu me importo com o que eu sinto. E eu sinto que você trouxe luz de volta para a minha vida quando eu achei que viveria na escuridão para sempre. Você sabe o que está dizendo? Você sabe as complicações que isso pode trazer? Ela recua um passo, encostando-se na parede do corredor. Eu sou uma mulher simples, sem estudo superior, sem dinheiro, sem família importante. As pessoas vão dizer que eu me aproveitei da sua vulnerabilidade, que estou atrás do seu dinheiro. As pessoas sempre vão falar alguma coisa, não importa o que façamos. Mas eu sei quem você é, Cristina. Eu vejo como você cuida dos meus filhos como se fossem seus. Eu vejo como você se preocupa comigo quando chego cansado do trabalho. Eu vejo a bondade genuína no seu coração, e isso vale mais que qualquer opinião de estranhos. Ele coloca a mão na parede ao lado do rosto dela, sem tocá-la, mas criando uma intimidade que faz o coração dela disparar. Diga que você não sente nada. Diga que sou apenas seu patrão e eu nunca mais toco neste assunto. Mas se você sente alguma coisa, mesmo que pequena, me dê uma chance de mostrar que posso te fazer feliz. Cristina olha nos olhos dele, vendo a verdade nua e crua ali, a vulnerabilidade de um homem poderoso se expondo completamente. Ela não consegue mentir, não consegue fingir que não sente o coração acelerar toda vez que ele chega em casa, que não percebe cada detalhe dele, que não sonha acordada às vezes com possibilidades impossíveis. Eu não posso dizer que não sinto nada, ela sussurra, a voz tremendo, porque seria a maior mentira da minha vida. Mas eu tenho medo, Henrique, medo de estragar tudo que construímos aqui. Medo de perder os meninos se as coisas derem errado entre a gente. Henrique sorri, um sorriso de alívio puro e esperança renovada. Então vamos devagar. Vamos descobrir juntos como fazer isso dar certo. Você confia em mim? Eu confio. Então me deixa cuidar de você como você cuida de todos nós. Ele se inclina lentamente, dando tempo para ela recuar se quiser. E, finalmente, depois de meses de tensão acumulada, ele a beija. É um beijo suave no início, hesitante, carregado de respeito e medo de assustá-la, mas que logo se aprofunda quando ela não se afasta, transformando-se numa explosão de sentimentos reprimidos. É um beijo com gosto de promessa, de futuro, de família que se reconstrói sobre as cinzas do que foi perdido. Quando se separam, estão ofegantes, testas encostadas, corações batendo no mesmo ritmo acelerado. E agora? Ela pergunta, ainda processando o que acabou de acontecer. Agora a gente vive um dia de cada vez e vê o que acontece. Os meses seguintes são os mais felizes que aquela casa já presenciou. Henrique e Cristina não oficializam nada, mas vivem como uma família em todos os aspectos que importam. Ele chega em casa ansioso para vê-la, ela espera por ele com um sorriso que ilumina toda a sala. Os meninos florescem nesse ambiente de amor e estabilidade, crescendo saudáveis e seguros. Mas a felicidade incomoda certas pessoas. A mãe de Henrique, Dona Margarida, uma matriarca da alta sociedade acostumada a controlar tudo e todos, decide fazer uma visita surpresa numa tarde ensolarada de domingo.
Ela entra na casa como um furacão elegante, encontrando Henrique, Cristina e os gêmeos fazendo um piquenique no tapete persa da sala de estar, com migalhas de biscoito espalhadas por todo lado e copos de suco derrubados. O choque no rosto da senhora é evidente e dramático. Henrique, que situação é esta? Ela pergunta com o nariz empinado, olhando para Cristina com desdém mal disfarçado, como se estivesse vendo algo sujo e inadequado. Estamos almoçando em família, mãe. Como pode ver? Henrique responde calmamente, sem se levantar do chão, passando o braço protetivamente ao redor dos ombros de Cristina. No chão, com a criadagem, que exemplo você está dando para seus filhos? As palavras venenosas cortam o ar alegre como navalhas afiadas. Cristina imediatamente começa a recolher as coisas do piquenique, baixando a cabeça, voltando automaticamente ao seu lugar de submissão social, mas Henrique segura o pulso dela firmemente, impedindo-a de se levantar. Cristina não é criadagem, mãe. Ela é a mulher que salvou seus netos da depressão profunda enquanto você estava ocupada demais com seus chás beneficentes e reuniões sociais para vir visitá-los uma única vez em 6 meses. Dona Margarida fica lívida de indignação. Você perdeu completamente o juízo, meu filho. Esta mulher está se aproveitando da sua fragilidade emocional. Ela quer o seu dinheiro. É óbvio para qualquer pessoa com 2 dedos de testa. Olhe para ela. Ninguém que viu a oportunidade de ouro e agarrou com unhas e dentes. Cristina sente as lágrimas queimarem os olhos, solta o pulso de Henrique e corre para a cozinha, incapaz de suportar mais humilhação. André e Bruno começam a chorar, assustados com os gritos e a agressividade da avó que mal conhecem. Henrique se levanta lentamente, a fúria pulsando nas têmporas, os punhos cerrados. Saia da minha casa, agora. O quê? Margarida pergunta incrédula, não acreditando que o filho está a expulsando. Saia imediatamente e só volte quando aprender a respeitar a mulher que cuida dos meus filhos melhor do que você jamais cuidou de mim quando eu era criança. E lá, a mãe sai batendo a porta com força, indignada e furiosa, prometendo entre dentes que ele se arrependeria amargamente dessa decisão. Henrique corre para a cozinha e encontra Cristina chorando copiosamente, debruçada sobre a pia, os ombros balançando com os soluços. Ele a vira para si sem hesitar e a abraça com força protetora, enterrando o rosto no pescoço dela, sentindo os soluços dela contra seu peito. Não dê ouvidos a ela. Nunca mais deixe ninguém falar com você desse jeito. Você vale mais que todas as pessoas do círculo social da minha família juntas. Cristina se afasta um pouco, olhando para ele com os olhos vermelhos e inchados. Ela tem razão em algumas coisas, Henrique. Eu realmente não pertenço ao seu mundo. Olha a confusão que eu estou causando na sua família. Talvez seja melhor eu ir embora antes que piore. O pânico toma conta de Henrique instantaneamente. Não, você não vai a lugar nenhum. Eu não posso viver sem você, Cristina. Sem o seu amor, sem o seu cuidado, sem a sua presença que faz tudo fazer sentido. Mas todos vão falar, vão inventar histórias, vão dizer que sou uma aproveitadora interesseira. Que falem até ficarem roucos. Eu não me importo nem um pouco com eles. Eu me importo com a felicidade desta casa. E a felicidade desta casa tem nome: Cristina. Eles ficam se olhando intensamente, a tensão crescendo novamente, a cozinha se tornando pequena demais para tanta emoção reprimida. Henrique acaricia o rosto dela com delicadeza infinita, limpando as lágrimas com o polegar. Fica comigo, Cristina. Por favor, não me abandone agora. Ela fecha os olhos ao toque dele, completamente rendida. Eu fico, sempre. A tempestade familiar passa, mas deixa marcas profundas. Henrique sabe que precisa proteger o que eles construíram contra os ataques que certamente virão.
Ele começa a afastar as visitas indesejadas, a blindar a casa e a família, criando um mundo só deles, onde o amor é mais importante que convenções sociais. Mas o destino tem formas cruéis e inesperadas de testar as convicções mais sólidas. Uma tarde de terça-feira, enquanto Cristina prepara um lanche na cozinha e Henrique trabalha no escritório, Bruno escorrega na escada de mármore enquanto corria atrás de André. O grito dele ecoa pela casa inteira, fazendo o sangue de Cristina gelar nas veias. Ela corre desesperada e o encontra caído no pé da escada, desacordado, um filete de sangue escorrendo do nariz. O pânico é total e avassalador. A ambulância é chamada com urgência. Henrique sai de uma reunião importante voando para o hospital, o coração na garganta. Na sala de espera fria e asséptica, Cristina está em estado de choque, com o uniforme sujo de sangue, tremendo incontrolavelmente. Quando Henrique chega correndo, ele não vai primeiro até os médicos para saber informações. Ele vai direto até ela, que treme como uma folha ao vento. Ele vai morrer, Henrique. A culpa é toda minha. Eu deixei eles correrem pela casa. Eu devia ter segurado ele. Eu devia ter prestado mais atenção. Ela balbucia, histérica, se culpando por algo que foi apenas um acidente. Henrique a segura pelos ombros, sacudindo-a levemente para trazê-la de volta à realidade. Olhe para mim, Cristina. Não é culpa sua. Foi um acidente. Ele vai ficar bem. Ele é forte e saudável. O médico aparece 2 horas depois, que parecem 2 eternidades, informando que foi apenas uma concussão leve e um braço quebrado, nada que comprometa a saúde a longo prazo. O alívio faz Cristina desmaiar nos braços de Henrique. Ele a carrega para um quarto vazio, velando o sono dela enquanto seu filho se recupera no quarto ao lado. Ele percebe ali, naquele hospital frio e impessoal, que ela não é apenas a babá dos seus filhos ou a mulher por quem se apaixonou. Ela é a âncora da sua vida, a pessoa sem a qual nada mais faz sentido. Quando ela acorda horas depois, ele está segurando sua mão, os olhos vermelhos de cansaço. Como está o Bruno? Bem, acordou perguntando por você. Vamos para casa. Nós 4 juntos. A volta para casa é silenciosa, mas carregada de um entendimento novo e profundo. Eles sobreviveram a um susto juntos, e isso fortaleceu o laço de uma forma que palavras não conseguem expressar. Bruno se recupera rapidamente, mimado por Cristina e Henrique, que se revezam nos cuidados com dedicação total. Numa dessas noites de vigília, sentados no chão do quarto de Bruno à luz suave de um abajur, Henrique olha para Cristina, que cochila encostada na cama, exausta. Ele vê a dedicação absoluta no rosto cansado dela, o amor incondicional que ela tem pelos filhos dele, e não aguenta mais guardar o que sente. Ele toca o joelho dela suavemente, acordando-a. Cristina, eu preciso te dizer uma coisa que venho guardando no coração há muito tempo. Ela se ajeita, esfregando os olhos sonolentos. O que foi? Aconteceu alguma coisa com o Bruno? Não, é sobre nós 2. Ela paralisa completamente. Nós? Sim. Eu sei que pode parecer loucura. Sei que é complicado. Sei que sou seu patrão. E isso muda tudo. Mas eu não consigo mais ignorar o fato de que me apaixonei perdidamente por você. Cristina sente o coração bater na garganta. Henrique, não diga coisas que não pode sustentar. Não brinque com os meus sentimentos. Eu não estou brincando. Eu posso sustentar cada palavra. Eu quero sustentar. Eu me apaixonei pela mulher que trouxe a luz de volta para a minha vida quando eu achei que viveria na escuridão para sempre. Pela mulher que ama meus filhos como se fossem dela. Pela mulher que me faz querer ser um homem melhor todos os dias. A confissão paira no ar, absoluta e transformadora. Cristina se levanta devagar, caminhando até a janela, olhando para o jardim escuro lá fora, onde tudo começou. Você sabe o que está pedindo? Você é um milionário respeitado. Eu sou filha de faxineira que virou babá.
O mundo inteiro vai tentar nos destruir se souber que estamos juntos. Henrique se levanta e vai até ela, parando logo atrás sem tocá-la ainda. O mundo que se exploda. O meu mundo está neste quarto, nesta casa. E ele precisa de você para continuar existindo. Eu preciso de você mais do que preciso de ar para respirar. Ele coloca as mãos nos ombros dela, virando-a delicadamente para si. Diga que não sente nada por mim. Diga que sou apenas seu patrão e eu juro que nunca mais toco no assunto. Mas se você sente alguma coisa, mesmo que seja só um pouquinho, me dê uma chance. Cristina olha nos olhos dele, vendo a verdade nua e crua ali, a vulnerabilidade de um homem que está se entregando completamente. Ela não consegue mentir, não quando ele está sendo tão honesto. Eu não posso dizer que não sinto nada, ela sussurra, a voz falhando de emoção, porque seria a mentira mais cruel que eu poderia contar. Eu te amo, Henrique. Te amo de uma forma que me assusta, que me faz sonhar com coisas impossíveis. Henrique sorri, um sorriso de alívio e felicidade pura. Finalmente, depois de meses de tensão e dúvidas, ele baixa o rosto e a beija com toda a paixão contida. É um beijo profundo, desesperado, cheio de promessas e esperanças. Quando se separam, estão ofegantes, testas encostadas, corações batendo no mesmo ritmo acelerado. E agora? Ela pergunta, ainda processando a magnitude do que acabaram de confessar. Agora a gente constrói uma vida juntos, devagar, com cuidado, protegendo o que temos de mais precioso. Mas a bolha de felicidade é mais frágil do que imaginam. Na manhã seguinte, uma carta oficial chega pelo correio. Não é uma conta nem um convite social. É uma notificação judicial que faz o sangue de Henrique gelar. A avó materna dos gêmeos, que nunca se importou com eles antes, está pedindo oficialmente a guarda das crianças, alegando que Henrique está mentalmente instável e vivendo em situação imoral com uma empregada, colocando a segurança e a moral dos netos em risco. Henrique lê o papel na mesa do café, o sangue drenando completamente do rosto. Cristina, servindo suco para os meninos, percebe a mudança imediatamente. O que foi, Henrique? Você ficou branco. Ele amassa o papel com força, os nós dos dedos ficando brancos de tensão. Minha sogra, ela quer tirar os meninos de mim. O som de vidro quebrando enche a sala. Cristina deixou a jarra de suco cair no chão de mármore. Tirar as crianças? Ela pode fazer isso? Ela está alegando que eu não tenho condições morais de criá-los, que estou vivendo uma vida inadequada com você. Cristina olha para os cacos de vidro espalhados no chão, para o suco vermelho se espalhando como sangue e sente o pânico subir pela garganta. É culpa minha. Eu sabia que isso ia acontecer. Eu disse que ia causar problemas para você. Henrique se levanta num pulo, ignorando a bagunça no chão e a agarra pelos braços com firmeza. Pare com isso agora mesmo. Não é culpa sua, é maldade pura dela. Ela quer o fundo fiduciário dos meninos, sempre quis colocar as mãos na herança deles. Mas ela vai usar o nosso relacionamento contra você no tribunal, Henrique. Se eu continuar morando aqui, você perde seus filhos. A lógica dela é brutal e irrefutável. Se Cristina continuar na casa, vivendo como esposa sem ser casada oficialmente, a avó conservadora e rica terá munição suficiente para destruir a reputação de Henrique e conseguir a guarda. Eu tenho que ir embora, Cristina diz, se soltando dele, a decisão rasgando seu coração em pedaços. Não, eu contrato os melhores advogados do país, eu luto contra isso, eu não vou perder você. Você prefere me perder ou perder seus filhos, Henrique? Porque você não pode ter os dois. A pergunta é um tiro certeiro no coração. Henrique fica mudo, paralisado pela escolha impossível. Ele olha para André e Bruno, que comem cereais alheios ao drama que ameaça destruir o mundo deles.
Ele não pode perder os filhos. Simplesmente não pode. Viu? Cristina diz, a voz morta de dor. Não tem escolha. A resposta está no seu silêncio. Ela se vira e sai correndo da sala, subindo as escadas para fazer as malas, cada passo ecoando como um martelo batendo no caixão da felicidade deles. Henrique cai na cadeira, completamente derrotado, sentindo como se estivessem arrancando um pedaço vital do seu corpo sem anestesia. Meia hora depois, ela desce com uma mala simples na mão, vestindo as roupas velhas de quando chegou. Os olhos estão inchados, mas secos. Ela se abaixa e abraça os gêmeos, que perguntam confusos onde ela vai. A tia precisa viajar para cuidar da mamãe dela, meus amores. Vou ficar um tempo fora. Mas você volta logo, né? Bruno pergunta, agarrando-se à perna dela. Sejam meninos bonzinhos com o papai. É tudo que ela consegue dizer sem desmoronar completamente. Ela se levanta e caminha até a porta da frente. Henrique está lá, bloqueando a saída, lágrimas escorrendo livremente pelo rosto. Não faça isso, por favor. A gente encontra outro jeito, a gente luta juntos. O único jeito de você ficar com seus filhos é eu saindo da sua vida, Henrique. E eu te amo o suficiente para fazer esse sacrifício. Ela toca o rosto dele uma última vez, um toque de despedida que queima a pele dele como ferro em brasa. Adeus, meu amor, cuide bem deles por mim. Henrique fica parado na entrada, vendo o táxi desaparecer na curva da rua, cada segundo que passa arrancando um pedaço da sua alma. André e Bruno aparecem atrás dele, confusos, sentindo que algo terrível acabou de acontecer sem conseguir entender completamente o que foi. Papai, por que a tia Cris foi embora chorando? André pergunta, a voz pequena, tremendo de medo e incompreensão. Henrique se abaixa na altura dos filhos, tentando encontrar palavras que façam sentido para crianças de 3 anos, quando ele mesmo não consegue processar a dor que sente. Porque às vezes, adultos precisam fazer coisas muito difíceis para proteger quem ama, meu filho. A explicação não satisfaz ninguém. Especialmente não as 2 crianças que acabaram de perder mais uma vez a única figura materna estável que tiveram desde o acidente que mudou tudo. Os dias seguintes são um pesadelo sem fim. Henrique contrata a melhor equipe de advogados que o dinheiro pode comprar. Homens de terno caro que enchem sua sala com pastas e estratégias jurídicas complexas. A batalha será longa e suja. Eles avisam com frieza profissional. Sua sogra tem recursos ilimitados e reputação impecável na sociedade. Precisamos destruir a credibilidade dela no tribunal, investigar o passado, encontrar qualquer coisa que prove que ela não é a santa que finge ser. Henrique escuta tudo em silêncio, mas a vitória jurídica parece completamente vazia quando a casa está mergulhada em tristeza profunda e sufocante. André e Bruno regridem comportamentalmente de forma alarmante e assustadora. Voltam a fazer xixi na cama, acordam chorando de madrugada com pesadelos terríveis, recusam toda a comida, quebram brinquedos em explosões de raiva inexplicável. Bruno desenvolve febre alta que os médicos não conseguem explicar com precisão. É estresse emocional, manifestando fisicamente. O pediatra explica, com paciência profissional cansada. O corpo dele está reagindo à dor que não sabe expressar com palavras. Henrique passa noites inteiras ao lado da cama do filho, ouvindo Bruno chamar por Cristina no delírio da febre. Tia Cris, não vai embora. Fica aqui comigo. O menino murmura, os olhos fechados, vivendo algum sonho desesperado. Eu vou ser bonzinho, prometo, só não vai embora de novo. Henrique contrata outra babá, uma mulher eficiente chamada Sônia, mas os meninos a rejeitam violentamente desde o primeiro dia. Ela não é a tia Cris, Bruno grita, empurrando o prato de comida no chão. A gente quer a tia Cris de volta.
André fica cada vez mais quieto e retraído, um silêncio assustador que preocupa mais que qualquer birra. Ele para de brincar, para de falar, senta no canto do quarto abraçado ao ursinho que Cristina deu e fica ali por horas, olhando para o nada com olhos que parecem velhos demais para o rostinho de 3 anos. Cristina, enquanto isso, volta para o pequeno apartamento que divide com a mãe doente num bairro pobre e distante. O contraste com a mansão é brutal e deprimente. Paredes descascadas, banheiro minúsculo, cheiro de mofo que nenhuma limpeza elimina. Sua mãe, Dona Ivone, percebe imediatamente que algo está terrivelmente errado. O que aconteceu, minha filha? Por que você voltou? Cristina desaba no sofá velho, finalmente permitindo que as lágrimas caiam sem controle. Eu me apaixonei, mãe. Me apaixonei pelo homem errado na hora errada, e agora perdi tudo que importava. Ela conta a história toda entre soluços, desde o dia no jardim até a notificação que destruiu tudo. Você fez a coisa certa, Dona Ivone diz, passando a mão nos cabelos da filha. Amor verdadeiro é isso, saber quando se sacrificar pelo bem do outro. 3 semanas depois, a audiência acontece numa manhã fria. Henrique entra no tribunal cercado por advogados caros, mas sentindo-se completamente sozinho. Do outro lado, sua sogra Margarete senta com postura ereta, cercada pela própria equipe jurídica. O juiz ouve os argumentos com expressão neutra. Meu cliente está preocupada com o bem-estar dos netos. O advogado de Margarete declara com indignação teatral. O pai permitiu que uma empregada sem qualificação assumisse papel inadequado, criando ambiente moralmente questionável. Henrique aperta os punhos, a raiva fervendo, mas seu advogado pede calma silenciosamente. Então a porta se abre e Cristina entra, acompanhada por um oficial. Ela usa vestido simples, cabelo preso, sem maquiagem, parecendo menor que Henrique lembrava. Mas quando os olhos dela encontram os dele, ele vê a força que sempre admirou, a determinação de enfrentar qualquer coisa para proteger quem ama. A reação dos gêmeos é instantânea. Bruno grita, Tia Cris, num volume que faz todo mundo pular, arrancando-se dos braços do pai e correndo pelo corredor. André corre atrás, o silêncio quebrado por soluços altos. Cristina se ajoelha, abrindo os braços, e as crianças se jogam nela com força que quase a derruba. Você voltou! Você voltou! Bruno repete como mantra, o rosto enterrado no ombro dela. André não fala, apenas chora e se agarra, com medo que ela desapareça de novo. A cena é tão crua que até o juiz parece tocado. Senhorita Santos, ele diz após um momento, pode nos contar como tudo começou? Cristina respira fundo, Bruno ainda no colo, André grudado ao lado. Eu fui contratada como faxineira, mas via os meninos sofrendo, chorando sozinhos. Um dia não aguentei mais e entrei para acalmar. Eles se acalmaram comigo e a partir daí comecei a cuidar. E o relacionamento com o Sr. Henrique? Não sei quando começou exatamente. Foi crescendo aos poucos. Jantares em família, conversas, momentos de cuidado compartilhado. Um dia percebi que tinha me apaixonado sem querer. A advogada de Margarete insiste. Que conveniente amar crianças ricas. Cristina olha diretamente para ela. Eu perdi minha filha há 2 anos para a leucemia. Ela tinha a idade deles. Sei o que é amar uma criança mais que a própria vida. Quando conheci esses meninos, vi a chance de cuidar de alguém de novo, de ser útil. O dinheiro nunca foi importante. Bruno levanta a cabeça olhando para o juiz. Ela é minha mãe do coração. A outra mãe foi para o céu, mas a tia Cris cuida da gente agora. Por que todo mundo quer tirar ela da gente de novo? A pergunta inocente ecoa pela sala. O juiz olha para Margarete. A senhora visitou os netos quantas vezes desde o falecimento? Ela hesita. Eu estava de luto. 6 meses é tempo suficiente? Porque me parece que só se interessou quando soube do relacionamento. Margarete fica pálida, perdendo o controle da narrativa. O juiz bate o martelo.
A guarda permanece com o pai. Não cabe a este tribunal julgar escolhas de adultos responsáveis que não coloquem as crianças em perigo. Qualquer um pode ver o amor genuíno entre vocês. Recomendo que formalizem a situação o mais rápido possível. A martelada final encerra tudo. Margarete sai furiosa, derrotada, enquanto a família se abraça no meio do tribunal. Do lado de fora, sob o sol forte, Henrique segura as mãos de Cristina, os meninos pulando ao redor. Casa comigo, Cristina, não daqui a um mês. Casa hoje, agora, neste exato momento. Vamos ao cartório mais próximo antes que qualquer coisa tente nos separar de novo. Cristina ri e chora simultaneamente. Henrique, estou de vestido velho, sem maquiagem, parecendo um trapo. Você está perfeita. Não quero esperar nem mais um dia para te chamar de esposa. O que você diz? Ela olha para André e Bruno, que acenam vigorosamente. Eu digo sim, 1000 vezes sim. 3 horas depois, saem do cartório oficialmente casados, com os gêmeos como testemunhas e uma funcionária que chorou durante a cerimônia simples. Não tem festa elaborada, vestido caro ou lista de convidados. Tem apenas amor verdadeiro e a promessa de construir um futuro onde nada vai separá-los. Na volta para casa, Henrique segura a mão dela enquanto dirige. Você se arrepende? Eu me arrependeria se tivesse deixado o medo vencer o amor. Hoje escolhi o amor. Escolhi você. Escolhi essa família que construímos juntos. Os anos seguintes trazem desafios, mas amor verdadeiro torna mais fácil enfrentá-los juntos. A alta sociedade fofoca por meses, mas eventualmente encontra outros escândalos. Margarete nunca aceita completamente, mas as visitas supervisionadas se tornam encontros onde ela aprende a amar os netos sem controlá-los. André e Bruno crescem sabendo que família não é definida por sangue, mas por escolha e dedicação. Cristina volta a estudar, completando pedagogia e abrindo uma creche para crianças carentes. 5 anos depois, numa tarde de domingo, a família está no mesmo jardim onde tudo começou. André e Bruno, agora com 8 anos, brincam no carrinho que Henrique manteve como relíquia. Cristina está grávida de 6 meses, esperando Ana Clara, em homenagem à filha que perdeu. Henrique se senta ao lado dela, observando os filhos. Você imaginava tudo isso quando aceitou limpar minha casa? Cristina ri, a mão na barriga onde a bebê chuta. Nunca sonhei que encontraria uma família, um amor, uma vida inteira. Quando o sol se põe, eles entram juntos, a casa cheia de fotos, brinquedos, risadas ecoando pelos corredores. Depois do jantar, sobem para o ritual da história antes de dormir, todos acomodados na cama grande. Henrique conta sobre um príncipe que se apaixonou por uma guerreira corajosa, enquanto Cristina acaricia os cabelos dos meninos. Felicidade não é a ausência de problemas, ela sussurra quando eles dormem. É ter pessoas que fazem tudo valer a pena, que seguram sua mão nos dias difíceis. Henrique beija a testa dela. Essa família maluca que construímos é tudo que sempre quis, sem saber que queria. No corredor, param um de frente para o outro, como naquela noite de tempestade quando tudo mudou. Eu te amo, Cristina. Hoje, amanhã, sempre. Ela toca o rosto dele com ternura infinita, os olhos brilhando com lágrimas de felicidade pura, e responde com a voz embargada de emoção. Nunca mais, Henrique. Dessa vez, ninguém mais vai conseguir tirar a nossa família desta casa. Gostou da história? Então faz o seguinte, deixa o like para eu saber que você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. E me conta aqui nos comentários o que você achou, porque sua opinião faz toda a diferença.